Essa é para todas as crianças aí fora que sonham com o impossível. Eu acredito em vocês. Vocês podem fazê-lo. Não desistam desse sonho, porque eu sou a prova viva que vocês podem realizá-los. Se a fala é bela, partindo para o início de sua jornada, tudo fica ainda mais tocante. Nascido em 1985 na Inglaterra, aos 5 anos foi campeão geral de carrinhos de controle remoto e ganhou seu primeiro kart. Aos 9, teve sua carreira em risco, recebendo a ajuda de John Button. Com 10 anos, já campeão britânico, disse a Ron Dennis que correria pela McLaren um dia. Com 12, após ser campeão nacional e europeu de kart, se tornaria o piloto mais jovem a entrar em uma academia de jovens pilotos da própria McLaren. Aos 16 anos, disputou uma corrida de kart com ninguém menos que Michael Schumacher, chegando a brigar por posições e chegando a apenas 4 atrás do campeão mundial, na época, Tri. Aos 19, negociaria com a Williams para entrar na Fórmula 1, acordo esse que acabou sendo vetado pela BMW e sua estreia adiada. Aos 21, se tornou campeão da GP2 e era anunciado como piloto da McLaren. Aos 22, em seu ano de estreia, venceu corridas, a primeira no Canadá, venceu seu companheiro de equipe e se tornaria vice-campeão mundial. Feito esse, superado no ano seguinte, onde se tornou campeão mundial aos 23 anos. Aos 26 anos, em apenas seu 5º ano na Fórmula 1, perderia pela primeira vez por seu companheiro de equipe, Jenson Button. Aos 28, tomaria a melhor decisão de sua carreira, de se tornar um piloto Mercedes. Aos 29, se tornou bicampeão. Com 30, Tri. 31, travaria uma batalha épica com seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. E pela segunda vez, ele perdia. Rosberg foi campeão. Aos 32, foi tetra e recebeu no Canadá uma homenagem mais do que linda da família Senna, que deu o capacete de seu grande ídolo, Ayrton Senna, em comemoração a ele igualar os recordes de pole positions. Aos 33, penta. Com 34, hexa. E aos 35 anos, se gala Michael Schumacher como o maior campeão da história da Fórmula 1, sendo 7 vezes campeão mundial, bateu recordes de pole, vitórias, ganhou o nome da reta principal em Silverstone, circuito mais histórico da Fórmula 1, e o título dado pela coroa britânica de Sir Lewis Hamilton. Em 7 de janeiro de 1985, filho de Carmen B. Barlaster e Anthony Hamilton, Sir Lewis Carl Davidson Hamilton nascia na cidade de Stevenage, ao norte de Londres, na Inglaterra. Quando tinha 2 anos, seus pais se separaram e ele foi morar com sua mãe e suas meias irmãs, posteriormente com seu pai e sua madrasta. De origem relativamente humilde para um piloto, Hamilton já demonstrava seu talento para corridas de carros muito cedo, e curiosamente com carrinhos de controle remoto. E ainda no começo de sua jornada, seu pai prometeu um kart, caso ganhasse um campeonato com seu carrinho. O campeonato era aberto, isso significa que qualquer um, até profissionais, participaram. E mesmo assim, o garoto que apenas brincara com seus carrinhos de corrida, mas que já tinha a competição nas veias, venceu os adultos e mais experientes e ganhou também o seu primeiro kart. Mesmo com seu kart agora, o começo de sua história foi de bastante dificuldade, convivendo sempre com racismo, principalmente dentro das competições. Um esporte historicamente de brancos e ricos, muito ricos. Hamilton via ali o seu maior sonho e também seu grande pesadelo. Mas como um bom sonhador, o único garoto negro ali, e mesmo sem o investimento de seus adversários, os enfrentava de frente. Enquanto todos tinham suas equipes, Hamilton tinha apenas seu pai, que além de ser mecânico, trabalhava em 3 empregos para manter a família e a carreira de seu filho, no qual acreditava fielmente em seu talento nato. Hamilton, mesmo em ambiente completamente desfavorável, tinha uma confiança inabalável. Inspirado em seu maior ídolo, Ayrton Senna da Silva, ou melhor, do Brasil,
Toda a adversidade de fora das pistas caía por terra toda vez que as luzes da largada se apagavam. Sua alma exultava, ali era seu lugar. O equipamento era pior que o dos outros? A maldição virava sua bênção. Ele aprendeu a frear mais tarde, mais dentro de cada curva, do que qualquer um. Mas nem tudo ele conseguia vencer sozinho. Com a dificuldade de manter o sonho de seu filho, Anthony Hamilton teve de pedir ajuda a John Button, pai de Jenson Button, que viria a ser seu companheiro de equipe na Fórmula 1. Seu pedido foi aceito, e John ajudaria com o motor, para que Hamilton disputasse campeonatos maiores. Em uma dessas corridas, Lewis se encontrara com Ron Dennis, lendário chefe da McLaren, e deu uma das maiores demonstrações de sua vontade. O apenas aspirante proclamava seu sonho, dizendo ao grande chefão que guiaria pela McLaren um dia. E ele respondeu para procurar 9 anos depois. Aquilo não foi uma simples fala, foi uma ameaça, uma exigência, emitida por alguém que já possuía poder absoluto e esmagador. E após ser campeão nacional e europeu de kart, apenas 2 anos após o encontro, tornando-se simplesmente um destino inevitável, o próprio Ron Dennis liga para Lewis Hamilton. Ali seu futuro estava definido. Ele se tornava piloto da McLaren e chegar na Fórmula 1 era apenas uma questão de tempo. Sendo um alívio para ele e seu pai, porque agora é a própria equipe que cuidará de sua carreira, dando de tudo para que o inglês corra pela equipe de seu país. E assim o fez. Após ser campeão no seu primeiro ano de GP2, em 2006 pela Arte, tendo uma das corridas mais espetaculares da história da categoria, de 18º na primeira curva a segundo ao final de 23 voltas na Turquia, com carros iguais, ele era quase 3 segundos mais rápido que qualquer outro na pista. Com o título nas mãos, ele era anunciado no fim daquele ano como companheiro de equipe de Fernando Alonso, vindo de um bicampeonato em cima de Michael Schumacher. E assim, em 2007, ele se apresenta à Fórmula 1, violando qualquer relação de hierarquia que pudesse se imaginar existir. Eu nunca vi nada assim em anos. Um jovem que acabava de se tornar o primeiro piloto negro titular da Fórmula 1, chegando apenas com seu próprio talento, abala as estruturas de décadas da categoria. O novato bateu seu companheiro de equipe, experiente e já campeão, vencendo corridas, a primeira delas no Canadá, e sendo, ao final de sua primeira temporada, vice-campeão mundial. Polêmico, aliás. Alonso perdendo no psicológico e se sentindo cada vez mais desprestigiado. E tentava atrapalhar Hamilton de qualquer forma, sem muito sucesso, e deixaria a equipe no final daquele ano. E pela relação de sua equipe, que muitos acreditam ter sido o real motivo por Hamilton perder aquele campeonato, a McLaren se envolveu em um escândalo de espionagem, em que ela teve acesso a várias informações da Ferrari, tirando uma vantagem. Acredita-se sim que aquele campeonato foi decidido em um acordo, para que a FIA não houvesse que excluir o campeão e ficasse manchado. O que aconteceu no ano seguinte entraria para a história. Lewis Hamilton ganharia seu primeiro título mundial em uma disputa emocionante com o nosso grande Felipe Massa. Campeonato em que Hamilton mostrou todo o seu talento, tendo uma das maiores atuações da história da Fórmula 1, em que dominou a pista e o tempo no lendário circuito de Silverstone, seu país natal. E seu veneno puro ao conquistar o título numa última curva, a frase "Passou o Glock" ainda nos causa fobia. Mas ali apenas começara a grande história, rumo ao posto mais cobiçado de todos. Os anos seguintes não foram os melhores para Hamilton, dentro e fora das pistas, e com muitas polêmicas fora dela. Problemas com velocidade e manobra nas ruas. Ele era quase um rockstar. Hamilton não se limita apenas na pista, mas nesse período realmente o atrapalhou, e pela primeira vez foi vencido por um companheiro de equipe, Jenson Button, o qual o pai havia ajudado no começo de sua carreira no kart. A volta por cima aconteceria. Hamilton despediu seu pai de cuidar de sua carreira. Queria uma maior liberdade, no qual usou para, na época, uma decisão controversa,
mas que a importância dela mudaria sua vida para sempre. Hamilton se tornaria piloto Mercedes, que voltava à Fórmula 1 com um projeto ambicioso. E após um ano, com o começo da era híbrida, começaria o maior domínio da história do esporte. As flechas de prata até então foram imbatíveis. Hamilton venceu os 2 primeiros anos desta era, até que em 2016, uma das maiores batalhas entre companheiros de equipe veio à tona. Nico Rosberg, seu melhor amigo na infância e adolescência, travaria com ele o que seria a Batalha de Prata. Nico deu ali o seu all-in, se sacrificou ao extremo para vencer Lewis Hamilton. A equipe permitia essa batalha, a única condição era para que não se tocassem. Condição essa ignorada várias vezes pelos dois, no qual nenhum tinha juízo, mas poder absoluto o suficiente para não obedecer. Foram inúmeras batalhas, em que no final, pela segunda vez em sua carreira, Hamilton perdia para seu companheiro de equipe. Vitória de Rosberg, que se aposentaria após ser campeão mundial. Tendo Bottas como seu companheiro de equipe, e no caso um caminho livre, tirando esse ano, ele enfileirou 1, 2, 3, 4, 5 títulos praticamente em sequência. Em 2020, se igualou a Michael Schumacher com o maior número de títulos. E ele tem o maior número de vitórias, 96, maior número de poles, 98, maior número de pódios, 166, entre vários outros recordes. É figura marcante, dentro e fora das pistas. Sua voz ecoa e traz mudança ao mundo. Uma das maiores figuras na luta contra o racismo. Simbólico Pantera Negra das pistas. Homenagem a Boseman, ator que interpretava o herói da Marvel. Não se cala a voz perante o que foge sua justiça. Coisas que haviam sido reprimidas durante toda a minha vida vieram à tona, e não posso me calar. Toda criança negra já sofreu racismo em algum momento. Isso precisa mudar. Eu passei muito por isso. Eu tinha 8 anos. Alguém que menospreze uma criança de 8 anos diz que ela não alcançará nada. Às vezes me questiono, por quê? Por que eu sou o único piloto negro na Fórmula 1? Mas tudo bem, eu nasci para isso. Tudo isso acabou fervendo e deu origem à fera que vocês veem na pista. Vai, Lewis Hamilton! E aí vem, Lewis Hamilton is broken! Lewis Hamilton, the World Championship record is equalled. Lewis Hamilton com 3 pneus. E nada disso é por acaso, e mesmo sem o favoritismo desse ano, se eu tiver que apostar, então que todos saúdem o maior campeão da história da Fórmula 1. E é isso, galera, esse é um pouco da história do Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, que a gente trouxe nesse novo formato para vocês. A gente pretende fazer também de outros pilotos, de outras figuras do esporte em geral. E comentem aí se vocês gostaram desse novo formato, desse estilo de vídeo, dessa narrativa, para a gente poder aprimorar, trazer mais. É um vídeo muito difícil de se fazer. É complicado escrever tudo, organizar tudo em uma história, montar a narrativa, a trilha, mas é um trabalho que dá muito prazer de fazer, é muito legal contar as histórias das pessoas, principalmente histórias de pessoas que venceram, ainda mais uma história pesada e carregada como essa do Lewis Hamilton. Então ajuda aí com like, compartilha, que mais pessoas vejam, conheçam a história, se inscreva no nosso canal aí para ver mais, e é isso daí, até mais.